Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Hoje, 29 de abril. O primeiro tema que eu trago para essa noite é intitulado Nasce um Novo Mundo. É um artigo da revista Free West Media da Inglaterra. Diz o artigo: muitos ouvimos dizer que o mundo após o Covid-19 será diferente. A questão é, diferente de que maneira? Será melhor ou pior? Os plutocratas estão trabalhando para melhorar para eles e piorar para o resto de nós. Sobre isso, a evidência é clara. Os big boys estão sendo socorridos e suas dívidas cobertas. Todos os demais, exceto os que já estão marginalizados e sem histórico recente de trabalho e endereço fixo, recebem um mês de aluguel e prolongam os benefícios de desemprego. Big Pharma vê lucros massivos no vírus, o governo vê mais poder para controlar. Mas a disparidade nos benefícios econômicos é apenas uma parte disso. Poderosos interesses adquiridos, como Bill Gates e a Big Pharma, estão determinados a vacinar a todos nós e a controlar nossos movimentos com um passaporte interno chamado vacinado, com saúde limpa, ou outras palavras com esse efeito. Novos procedimentos e tecnologias de rastreamento devem ser colocados em operação remanescente da marca da besta, para policiar o acesso de várias categorias de pessoas a várias áreas e benefícios. Especialistas apontam que, assim como não podemos ser vacinados contra o resfriado comum, exceto talvez na versão do ano passado, não podemos ser vacinados contra o Covid-19 e outros vírus mutantes. Mas os especialistas já estão sendo pressionados. Nenhuma opinião de especialista deve impedir os lucros da vacinação. Os defensores... pulou aqui a minha página. Onde é que está? Os defensores da nutrição e das vitaminas também não podem atrapalhar. Bill Sardi prevê que sustos orquestrados gerados por recalls obrigatórios de vitaminas tóxicas nos aguardam. A Big Pharma está determinada a adquirir controle sobre vitaminas e remédios homeopáticos, e o FDA é o provável peão da Big Pharma. A vacinação foi elevada acima da cura, quando a Big Pharma e seus remédios, como a CNN, gritam a experiência positiva que os médicos relatam sobre tratamentos bem-sucedidos com hidroxicloroquina e azitromicina e a eficácia da vitamina C, vitamina D3 e zinco no fortalecimento da capacidade do sistema imunológico para combater o vírus. A ortodoxia médica influenciada pelas grandes indústrias farmacêuticas não pode sair da caixa em que foi colocada. Quando novos pensamentos e experiências são necessários, aqueles capazes de pensar são incomodados e até bloqueados pelos regulamentos e dogmatismos da FDA. O governo permanente e suas agências de segurança veem no medo e na confusão da população oportunidades de implementar mais medidas tirânicas, mais subsídios aos direitos constitucionais, mais prejuízos à liberdade de expressão. A capacidade da liberdade de resistir à opressão é sempre diminuída. Várias descrições da distopia esperadas são oferecidas na internet. Mas não precisa ser assim. Depende de nós. Desmoralizados e com medo, podemos aceitar mais poder do governo como fizemos depois do 11 de setembro. Em vez disso, podemos coletivamente reconhecer o fracasso maciço em toda parte da liderança ocidental e construir uma sociedade mais habitável e sustentável. A CNN
o New York Times e o restante da mídia controlada nos dizem todos os dias que o presidente Trump representa o fracasso da liderança. Mas o fracasso da liderança vai além de todos os líderes dos últimos 30 anos e reside no próprio sistema. O capitalismo global autorregulador, movido pela ganância financeiramente e sem alma, não pode unir as pessoas em uma comunidade sustentável. O fracasso da liderança reside no fracasso de longo prazo da liderança que tornou as sociedades ocidentais vulneráveis, movendo empregos de alta produtividade e alto valor para o exterior, a fim de aumentar os lucros corporativos às custas da renda do consumidor doméstico. E isso significa um movimento offshore da capacidade de produzir medicamentos, máscaras N95 e outros recursos necessários para a sobrevivência nacional. Significa dependência de potências estrangeiras. E isso significa a incapacidade de funcionar sem grandes importações. Seja como for, o globalismo é uma sentença de morte. Sua única vantagem é para os multibilionários, e a vantagem chega a eles sob a forma de mão de obra barata, que aumenta seus lucros enquanto reduz a renda doméstica e o poder de compra da população. Sem renda para impulsionar a economia, os plutocratas concederam empréstimos e ampliaram o crédito, a fim de fornecer poder de compra baseado em dívida pessoal para absorver a produção terceirizada, trazida para casa para vender nos mercados norte-americanos. O custo da educação universitária disparou à medida que sua qualidade diminuiu. Os subsídios à educação foram cortados e a dívida estudantil substituída em seu lugar. A inflação foi subestimada, a fim de negar aumentos no custo de vida dos pensionistas da Previdência Social. A rede de segurança social foi rasgada repetidamente. Mais e mais pessoas caíram e as populações de sem-teto cresceram, fornecendo férteis criadouros para o Covid-19. Dados do Federal Reserve nos Estados Unidos revelam que 40% das pessoas que concluíram o ensino superior têm de devolver algum tipo de empréstimo. O total acaba de superar 1,5 trilhão de dólares, um montante que ultrapassa a riqueza de uma economia avançada como a da Espanha, superando tranquilamente financiamentos de automóveis. Isso tem sido motivo de suicídios e depressão entre os jovens universitários norte-americanos. A distribuição de renda e riqueza nos Estados Unidos passou de justa a extremamente desigual em pouco tempo, à medida que os bilionários lucravam com o Federal Reserve, injetando trilhões de dólares nos preços dos ativos financeiros e das empresas comprando suas próprias ações, descapitalizando a corporação enquanto endivida a empresa, tudo em benefício temporário de bônus mais altos para executivos e mais ganhos de capital para acionistas. Os plutocratas mataram a economia norte-americana para obter benefícios de curto prazo para si mesmas. Essas políticas destrutivas foram a obra de pensadores de curto prazo movidos pela ganância, pessoas cuja única visão era "eu quero ainda mais". E são essas pessoas indignas, não suas vítimas, que o tio Sam agora está resgatando. A enorme bolha da dívida impagável que já pairava sobre a economia está sendo ampliada. O Federal Reserve e o Tesouro norte-americano estão destruindo o dólar americano em esforços fúteis para salvar os super ricos de seu próprio mau comportamento causado pela ganância. No lugar dessa abordagem insana da crise econômica, existe uma abordagem sensata. As empresas e os bancos resgatados estão sendo efetivamente comprados pelo governo. Portanto, eles devem ser tratados como as empresas nacionalizadas que são. Uma vez nacionalizado, o governo, ao contrário das corporações,
pode criar o dinheiro para pagar os salários e os prêmios de saúde. O desemprego previsto de 30% ou 40% pode ser evitado. É melhor pagar salários do que pagar subsídios de desemprego. A diferença psicológica por si só vale uma grande quantidade. A incapacidade do sistema de saúde privado norte-americano, de alto custo para lidar com a atual crise médica, é aparente. Um sistema de assistência médica com fins lucrativos é o sistema de custo mais alto a ter. O lucro é constituído em todos os níveis, o que eleva os custos a níveis que o seguro privado e o Medicare se recusam a reembolsar. O resultado é encolhimento, não expansão do sistema. Veja, por exemplo, o número de hospitais, especialmente nas áreas rurais, que fecharam recentemente. Além disso, a cobertura de um sistema privado e o próprio Medicare apresenta grandes lacunas. A resistência a um serviço nacional de saúde é ridícula, especialmente porque um serviço nacionalizado pode coexistir com um serviço privatizado. Dois são claramente melhores do que um. A nacionalização tem inúmeros benefícios. Ele permite que as grandes empresas de difícil controle, criadas, por exemplo, pelas fusões de bancos gigantes como o Chase Manhattan ou o JP Morgan, sejam desmembradas e restabeleçam a separação entre banco comercial e banco de investimento. A revogação da lei Glass-Steagall e a suspensão da aplicação das leis antitrust foram piores na elaboração de políticas ignorantes. A nacionalização permite que o governo traga para casa a produção não oficial de empresas globais dos Estados Unidos e coloque a força de trabalho dos Estados Unidos de volta ao trabalho em empregos de classe média. É ganha-ganha para o povo norte-americano. Uma vez que as gigantescas corporações de monopólio são desmembradas, elas podem ser privatizadas e devolvidas à propriedade privada com base no valor justo e não na oferta de 1 centavo na venda do dólar. O dinheiro que o governo recebe da venda pode ser usado para retirar a dívida do governo. Para os indivíduos, as dívidas pesadas que sufocam a vida e a economia devem ser reduzidas a níveis que possam ser atendidos por suas rendas. Michael Hudson e eu propusemos um jubileu da dívida como solução. Outros atenderam nossa ligação. Atualmente, o Federal Reserve está socializando a dívida sem anotá-la. E isso não faz sentido, pois reduz a dívida expandindo-a. Nos Estados Unidos há tanto preconceito dogmático contra qualquer coisa que tenha um tom de socialismo, mesmo que seja uma medida expedita, temporária, que pensamento e ação sensível enfrentem fortes barreiras. Se não conseguirmos superar essas barreiras, estaremos destinados a tempos muito mais difíceis. A comunidade pode ser restaurada ou a nacionalidade degenerará nos clãs e no tribalismo da política de identidade. O maior desafio que enfrentamos é restaurar o conceito de comunidade. Houve um tempo em que os Estados Unidos eram uma comunidade única, pois consistia em uma infinidade de etnias. Quando cada onda de imigrantes étnicos chegou, eles passaram no teste da Constituição, aprenderam o idioma nacional e foram assimilados à comunidade norte-americana. Essa comunidade foi destruída por uma variedade de forças, sendo a mais recente a política de identidade. A política de identidade proíbe a comunidade, dividindo a população em grupos mutuamente hostis por gênero, preferência sexual, raça e qualquer classificação que possa ser inventada ou imaginada. O resultado é uma Torre de Babel. Uma Torre de Babel não é uma comunidade.
Em vez de comunidade, os Estados Unidos são um lugar onde os ódios são cultivados com aqueles que reivindicam o status de vítimas com mais ódio e aqueles com o status de vitimador sendo mais odiado. Inicialmente, os homens brancos heterossexuais eram os principais objetos de ódio, mas ultimamente temos os transgêneros odiando as feministas, que dizem que uma mulher é uma mulher, não um homem que afirma ser uma mulher. Os ataques transgêneros a líderes feministas conhecidas são violentos em seu idioma e provavelmente progredirão em atos violentos. Vários grupos imigrantes não assimilados lutam entre si sobre quem controla o território disputado. O tratamento desumano de Israel aos palestinos enfureceu imigrantes muçulmanos contra judeus. Ataques raciais violentos contra pessoas brancas estão se tornando mais comuns. Durante décadas, os estudos das mulheres ensinaram o ódio aos homens. E os estudos dos negros ensinaram o ódio aos brancos. Esse ódio ensinado é agora complementado pelo projeto 1619 do New York Times. No lugar da assimilação, agora temos ódios mútuos. Como podemos escapar disso? Talvez o desafio do Covid-19 nos force a nos unir novamente para prevalecer sobre o vírus, que em versões mutantes pode estar conosco para sempre. Uma reunião seria ajudada por um resgate econômico percebido como justo e não como a abordagem unilateral adotada. Um jubileu de dívida fornece a justiça necessária. Os plutocratas, pensando apenas em seus interesses, estão no caminho da oportunidade que a crise oferece para aproximar as pessoas. Se não pudermos ser reunidos novamente, podemos esquecer a unidade além dos limites de nossa própria vítima ou grupo de identidade. No lugar da comunidade, seremos organizados em clãs de identidades separadas. A ausência de unidade em casa nos tornará um pato sentado para os inimigos no exterior. Sabemos o que é a lista de desejos distópicos. Podemos nos reunir com uma lista de desejos antidistópicos, como uma comunidade de apoio mútuo, ou os plutocratas conseguirão nos atomizar em grupos tribais de ódio díspares. Então, o que se observa nesse artigo é que a realidade norte-americana, econômica, social, cultural, política, ela é tão bagunçada e tão contaminada pelas agendas da política esquerdista, que culmina no projeto globalista, tanto quanto a gente observa aqui no Brasil. Aliás, o Brasil há muitas décadas vem sendo o reflexo do que acontece nos Estados Unidos. Aconteceu lá, antigamente demorava 20, 30 anos para chegar aqui. Agora com a internet, aconteceu a semana passada que já está acontecendo, né? O pessoal vê alguma coisa acontecendo lá, se repete aqui que nem macaquinho de imitação. Então a situação norte-americana ela não é e não está benéfica tanto quanto no Brasil. O segundo artigo, o segundo tema que eu trago aqui, na verdade é a leitura de uma carta de um cidadão suíço, o doutor Max Wall. Ele escreveu uma carta, ele na verdade não deve estar vivo mais, porque ele já tinha uma idade bastante avançada, e essa carta ela foi editada pela imprensa europeia no ano de 2008. Então fazem 12 anos isso já. Mas ele escreveu uma carta para uma jornalista dando literalmente
uma verdadeira aula de história. Ele, na época, ele tinha 94 anos quando ele escreveu essa carta e colocou a público. Ele escreveu para a senhora Schwarz. Então vamos lá, vamos à carta do doutor Max Wall. Introdução. Testemunha alemã que viveu durante o Império Alemão, a República de Weimar e o Terceiro Reich, fornece sua visão sobre os fatores que hoje originaram a Segunda Guerra Mundial e quem é o grande responsável por ela. Contra nosso hábito de não publicar longos textos nas notícias, apresentamos a seguir uma carta aberta de nosso amigo de 94 anos. O nome dele é Friedrich Kuhek, de Offenbach, dirigida a uma funcionária da República Alemã, a senhora Lucia Schwarz, atuante na administração central da Câmara dos Deputados em Berlim. Esta testemunha peculiar da história traz uma gama de argumentos, os quais as pessoas esquecem com frequência ou os menciona somente individualmente. Aqui eles são apresentados numa carta aberta dentro de um só contexto, como qualquer militante político deveria saber e como dever-se-ia, por isso mesmo, repeti-los diariamente. A carta inicia. Offenbach, 30 de junho de 2008. Prezada senhora Schwarz, eu recebi sua carta de 27 de junho, onde você me comunica que minha carta de 7 de junho foi protocolada no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados e dada como ciente. Você alega que minhas difusas opiniões e indiscriminadas suposições não oferecem qualquer fundamento para uma argumentação racional, mas mesmo assim não queria deixar tudo sem comentários. Argumentar racionalmente eu só posso, cara senhora, somente com alemães que não foram vítimas da reeducação pós-guerra. Agora, não com aqueles corretos politicamente, que acreditam saber o que seja certo, veneram como dogma sua visão do direito e excluem outras opiniões dadas como incorretas, para restringir o livre debate e consolidar tabus onde seus argumentos sejam fracos ou inexistentes. E então você se permite a uma testemunha daquela época, que poderia ser seu bisavô, a ensinar que não há dúvida alguma sobre a responsabilidade histórica da Alemanha na eclosão da Segunda Guerra e nas suas consequências? Ah, você, anjo desorientado, quem cochichou no seu ouvido tais típicas idiotices provenientes somente de pessoas doentes de espírito? Já ouviu algo sobre a história secreta que esconde a verdadeira causa dos acontecimentos? Ao que parece, não. Por isso, eu lhe recomendo urgentemente que se ocupe dela e não faça papel ridículo na frente de testemunhas daquela época. Somente o conselho de um vovô que vivenciou a República de Weimar e o Terceiro Reich e agora tem que presenciar como nossa terra alemã está sendo levada ao abismo por políticos do pós-guerra, ignorantes em história, políticos esses que você serve no gabinete do presidente da Câmara. Significa algo para você a palavra E. Barnes? Ele é um colega do historiador amestrado da ZDF, Guido Knopp, o qual enfia a goela abaixo da juventude alemã com seus documentários de forma análoga a uma oração tibetana, a culpa de seu povo pelo início da guerra. Este norte-americano já afirmava em 1951, abre aspas,
Eu não conheço qualquer outro exemplo na história onde um povo mostre este vício quase insano em lhe perpetrar o lado escuro da culpa de um crime político que não cometeu, a não ser aqueles crimes que lhes imputem a própria culpa pela Segunda Guerra. 60 anos após os acontecimentos, para estar up to date em história, eu recomendo somente ler o livro A Guerra da Inglaterra contra a Alemanha. O autor é um historiador britânico, o escocês Peter Nichol. Poucos livros sobre os motivos, métodos e consequências da guerra são tão atemporais, solidamente fundamentados e tão próximos à verdade histórica como esse seu livro. Embora ele tenha perdido 2 filhos aviadores contra a Alemanha, seu senso fanático por justiça reconheceu quem levou a essa guerra desnecessária e por isso leva a maior parcela da culpa por esse trágico desenvolvimento, com 50.993 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 4,3 milhões de desaparecidos, que podem ser computados aos mortos como consolo. Cegos políticos na Inglaterra, que, apoiados pelo presidente Roosevelt, deram à Polônia, em 1939, uma procuração em branco com plenos poderes e rejeitaram todos os esforços de paz do governo do Reich alemão. Da mesma forma, o britânico Nichol tratou a fundo os métodos de condução da guerra e o tratamento dado à Alemanha do pós-guerra por parte dos aliados e descreve a grande conta de dívidas dos aliados. Esta ousada obra põe em ordem as relações na forma em que os eventos históricos sejam descritos como realmente aconteceram. Mais além, você menciona o extermínio da inteligência polonesa e escravização da população polonesa pelos alemães e indica o efeito de ação e reação para justificar a expulsão dos alemães em decorrência da eclosão da guerra por parte da Alemanha. Isso me prova que a reeducação ordenada pelos aliados em relação a você, alguém com a bênção de ter nascido depois, caiu em solo fértil e que você não é mais capaz de discernir entre mentira e verdade. Permita que uma testemunha que cresceu na fronteira teuto-polonesa, na área alemã de Eylau, na Prússia Ocidental, do outro lado do corredor polonês, diga que a Polônia, desde seu renascimento como Estado em 1918, pelo qual correu sangue alemão, sem contar o juramento via telegrama da fidelidade eterna, frequentemente desrespeitado às fronteiras, e o que é provado historicamente, procurava a guerra contra a Alemanha. Provas da culpa da Polônia na guerra? O alemão Lutz Malf, cujo pai possuía uma grande área de floresta nos arredores de Kielce, na Polônia, tornou-se forçosamente e de repente cidadão polonês, devido ao Ditado de Versalhes, em 1918. Como tal, ele tornou-se, em 1919, um Feldwebel, ou seja, um aspirante a oficial do exército polonês. Em junho ou julho de 1939, ele presenciou uma reunião de oficiais poloneses, oficiais da reserva e aspirantes, num local entre a Cracóvia e Katowice. Lá discursava o marechal Fritz Smigli sob o seguinte espírito: a Polônia quer a guerra contra a Alemanha e a Alemanha não poderá evitá-la, mesmo que queira. Se você menciona a relação entre ação e reação, então deveria saber também que o especialista ucraniano Dr. Stefan Orak, em seu livro Poland and Her National Minorities, de 1918 a 1939, descreve o comportamento dos poloneses cujo extermínio nós realizamos segundo a sua percepção a partir de 1939, sobre os alemães entregues a ela pelo Ditado de Versalhes. Ou seja,
Entre o período das duas guerras, ignorando todos os acordos e promessas de boa vontade que se repetiam, gerando repetidamente o protesto dos representantes dos grupos alemães na Polônia, esta dá continuidade à sua política de violação até o último dia de sua existência como nação independente. Para o historiador, é clara falta de boa vontade por parte do jovem Estado polonês. Talvez as relações entre Polônia e Alemanha tenham caminhado para outra direção caso a Polônia não tivesse desejado utilizar a violência para desfazer um desenvolvimento de mais de 800 anos. Os acontecimentos de 1919 até 1939 parecem apoiar a visão de que a Polônia perdeu uma oportunidade de ouro para provar sua paciência e afiada percepção polonesa. Ocupados com o extermínio dos grupos nacionais alemães na Polônia, os poloneses esqueceram de considerar que seu vizinho ocidental não podia ser obrigado a esquecer tudo que acontecia por lá. A 15 de junho de 1932, quando não havia nenhum Hitler em Berlim, cara senhora Schwarz, a Câmara Alta inglesa se ocupava do uso do terror na política polonesa para minorias. Lá foi constatado, entre outras, que 45% das crianças alemãs de Thorn e Posen tiveram suas escolas confiscadas e foram enviadas para escolas polonesas, e houve uma redução de 50% no total das escolas alemãs. Lord Cecil, que como delegado do governo britânico que participou desta reunião, caracterizou o uso do terror na política polonesa para minorias como comovente e afirmou, concluindo, abre aspas, não devemos esquecer que a Polônia tem motivo especial para respeitar este contrato, pois nele as anexações permitidas foram somente possíveis sob a condição de que a autonomia fosse concedida nesses territórios. Fecha aspas. Permita, senhora Schwarz, que uma testemunha daquela época lhe mostre ainda o seguinte. O povo polonês, em sua totalidade, se encontrava desde março de 1939, segundo a garantia britânica, em um ascendente e contínuo clima de guerra. Em inúmeros artigos e cartas de leitores era desejada a guerra, até suplicado no púlpito. Através de ações como a mensagem para um comando de torpedos vivos, segundo o modelo japonês incompreendido, e através de palestras de oficiais poloneses que louvavam a qualidade do soldado polonês às alturas e descreviam o armamento alemão como inferior. Foi criado um clima que deixava sonhar com uma rápida marcha sobre Berlim. Conduzidos através destes mirabolantes sonhos, a cavalaria polonesa cavalgou com seus sabres à mão atacando nossos tanques de papelão e receberam uma mancha roxa, bem grande. Portanto, sua repetida lenda sobre a culpa alemã pela guerra é nula. Prezada senhora Schwarz, pois o professor Dr. M. Freud também constatou, abre aspas, os poloneses foram o único povo infeliz na Europa que exigia o campo de batalha. Um jornal belga enviou um de seus jornalistas no verão de 1939 para o país que só almejava a paz, para informar seus leitores sobre a situação local a partir de primeira mão. Aqui o relato do jornalista Ward Herman. Abre aspas. Os poloneses perderam toda a ideia da situação. Cada estrangeiro que observa os novos mapas do país, onde uma grande parte da Alemanha até as proximidades de Berlim, indo além da região da Boêmia, Morávia e Eslováquia, e uma enorme parte da Rússia e todo o Báltico, tenham sido já anexados dentro da rica fantasia dos poloneses. Deve pensar que a Polônia se tornou um grande manicômio. Então, não é de se estranhar que até meados de agosto de 1939, 76.535 alemães da Polônia tenham se refugiado no Reich, e isso não porque Hitler os tivesse obrigado.
O que você, senhora Schwartz, ainda tem a aprender sobre a guerra é que o culpado é somente aquele que força seu oponente a se lançar às armas. E isso, sem dúvida alguma, em 1939, como comprovado por diversos historiadores, foram os poloneses. Quer você aceite isso ou não. Inacreditável que 63 anos após o final da guerra existam ainda alemães que repitam as lendas dos aliados, se deleitem com elas e as divulguem inescrupulosamente, ao invés de incorporar e publicar aquelas vozes que, segundo Goethe, ajudam a tornar vitoriosa a verdade. Abre aspas. Tem que se repetir sempre a verdade, porque o errado nos é sempre novamente ensinado, não apenas por alguns, mas pela massa. Em jornais e enciclopédias, nas escolas e universidades, por toda parte, o erro está à tona, e isto lhe é cômodo e confortável no sentimento da maioria que está ao seu lado. Caso eu tenha me expressado claramente, senhora Schwartz, para que mesmo você veja a história alemã como ela realmente aconteceu, e no futuro você venha ainda a atuar como costureira pichadora, então eu lhe peço finalmente para meditar sobre a seguinte citação de Winston Churchill, publicado no final da Primeira Guerra Mundial pelo jornal londrino The Times, em maio de 1919, o qual não deixa dúvidas pela sua clareza e verdade. Uma citação de um político que consegue mostrar a qualquer um quem foi o verdadeiro culpado também pela Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra de 30 anos em solo europeu. Abre aspas. Caso a Alemanha volte a negociar nos próximos 50 anos, então nós fizemos essa guerra em vão. Fecha aspas. E como nós, apesar do saque da República de Weimar com a ajuda do Ditado de Versalhes, começamos novamente a participar do comércio mundial durante o Terceiro Reich e nos tornamos um forte concorrente no mercado mundial para a Inglaterra. Os salafrários do Tense se viram obrigados a arranjar novamente uma guerra contra a Alemanha. Nesta guerra imposta a nós em 1939, sim, imposta, e eu participei dela, cara senhora Schwartz, do primeiro dia até o último, no final de abril de 45, e vivenciei conscientemente a República de Weimar e o Terceiro Reich, e onde estou na condição ainda como uma das últimas testemunhas vivas de avaliar tudo que deu errado na Primeira República e, por outro lado, no hostilizado Terceiro Reich. Tudo que era melhor do que a atual República Federal da Alemanha, a qual muitos cidadãos denominam República das Bananas. Por isso, ninguém, abençoado por ter nascido depois, pode me acusar de algo. Apesar de toda a difamação, eu estou orgulhoso de minha pátria, que se chama Alemanha, e além disso, de ser um cidadão alemão. Por isso, eu protesto pela Alemanha, não porque foi vencida, esfacelada e despojada de poder. Eu protesto porque foi abandonada, está insegura e atrapalhada, sua alma traída. Eu protesto porque esquece sua origem, daquela onde tradição era agradecida e fazia parte de uma herança protegida, onde a palavra era palavra, direito ainda era direito, fidelidade era fidelidade, traição era traição e vergonha, vergonha. Onde se reconhecia uma ovelha negra, mas não havia força e coragem para sobrepô-la. Onde corrupção e oportunismo eram condenados. Onde o dever falava mais alto que o prazer e a pobreza ou riqueza não eram medidas de valor. Onde ainda não foi perguntado, produzir é correto? Mas sim onde produzir pesava mais que prestígio e mais ser ao invés de parecer. Era o lema da elite. Onde valia viver de tal forma que servisse de exemplo. Onde ser cidadão era uma honra para o Ocidente e mundo afora. Onde só havia um país. Onde lar e pátria não eram vocábulos estranhos,
mas sim valores inestimáveis, onde o caráter pesava mais que ser membro de partido, onde confiança e sinceridade eram sinônimos infalsificáveis, onde a célula máter da nação, a família, era sagrada e o bom casamento era exemplo e não motivo de chacota, onde pedir conselhos aos mais velhos era natural. Eu protesto pelo meu país, onde poesia e literatura eram a chama da alma e não a politicalha, onde não havia vergonha de dizer poesia, pois um ou outro poderiam achar aqui algo restaurador. Eu protesto não por uma nação produto da ficção, sonhada ou que nunca existiu, mas sim por uma em que eu vivi. Uma nação, ora mais fraca, ora mais forte, no Império, na República e também no Terceiro Reich. E que existiu depois e que agora, pouco a pouco, um ano após o outro, vai desaparecendo. Sendo assim, saudações amistosas, assinado Frederick Kuhek. Esse artigo que foi a reprodução da carta do Frederick Kuhek para a senhora Schwarz, que trabalha na Câmara dos Deputados em Berlim, ele foi editado por um jornal suíço, né? E no título dessa matéria toda, o jornal deu como título Lição de História para Sabichões. É uma verdadeira aula de história e de esclarecimentos sobre um fato que já se foram 75 anos da Segunda Guerra, e não sou eu que fico aqui lendo artigos e estudando a Segunda Guerra. A gente liga a televisão e vira e mexe, é documentário, é filme, é investigação, é notícia sensacionalista. Quer dizer, o mundo continua a revirar o tema e tentar tirar uma parcela, tentando tirar algum lucro ainda sobre o fato, e outros tentando esclarecer o que realmente aconteceu, caso do ex-combatente aqui, o seu Frederick Kuhek. É o terceiro artigo, terceiro tema de hoje, também se relaciona a uma guerra mundial. É um artigo escrito pelo economista Hans Hermann Hoppe, autor de vários livros consagrados, que eu particularmente sempre indico um, que é o Democracia, o Deus que Falhou. É um excelente livro, inclusive para leigos em política, em filosofia política, conhecer essa obra do Hans Hermann Hoppe, que certamente será muito útil. O Hoppe escreveu esse artigo intitulado As Consequências Ignoradas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra representou um dos maiores divisores de água da história moderna. Ao seu final, em 1918, a transformação de todo o mundo ocidental, que havia sido iniciada ainda na Revolução Francesa, foi completada. Governos monárquicos e reis soberanos deixaram de existir e deram lugar a governos republicano-democráticos. Até 1914, existiam apenas 3 repúblicas na Europa: França, Suíça e, desde 1911, Portugal. E dentre todas as principais monarquias europeias, apenas a do Reino Unido podia ser classificada como um sistema parlamentar, isto é, um sistema em que o poder supremo estava investido em um parlamento eleito. No entanto, 4 anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na Guerra Europeia e decisivamente determinado o seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adentrou
a era do republicanismo democrático. Na Europa, os Romanovs, na Rússia, os Hohenzollern e os Habsburgos, militarmente derrotados, tiveram de abdicar ou renunciar. E a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal e com governos parlamentares. Igualmente, todos os recém-criados estados, sendo a Iugoslávia a única exceção, adotaram constituições republicano-democráticas. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas, e até mesmo naquelas nações onde as monarquias ainda existiam, ao menos nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica e Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. O sufrágio adulto universal foi introduzido e todo o poder estatal investido em parlamentos e funcionários públicos. Essa mudança histórica mundial do ancien regime de reis e príncipes à nova era republicano-democrática, de governantes popularmente eleitos ou escolhidos, também pode ser caracterizada como a mudança que representou a abolição da Áustria e do jeito austríaco e a afirmação dos Estados Unidos e do jeito americano. E assim é por várias razões. Em primeiro lugar, a Áustria iniciou a guerra e os Estados Unidos puseram-lhe um fim. A Áustria perdeu, os Estados Unidos venceu. A Áustria era governada por um monarca, o imperador Francisco José, e os Estados Unidos por um presidente democraticamente eleito, o professor Woodrow Wilson. No entanto, ainda mais importante é a constatação de que a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra tradicional, em que se combatia por objetivos territorialmente limitados, mas sim uma guerra ideológica. E a Áustria e os Estados Unidos, respectivamente, eram os dois países que mais claramente personificavam as ideias em conflito, e era assim que as demais partes beligerantes os viam. A Primeira Guerra Mundial começou como uma tradicional disputa territorial. No entanto, com o prematuro envolvimento e a derradeira entrada oficial dos Estados Unidos em abril de 1917, a guerra tomou uma nova dimensão ideológica. Os Estados Unidos foram fundados como uma república e o princípio democrático inerente à ideia de república apenas recentemente tornara-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista. Na época da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente Wilson. Sob a administração de Wilson, a guerra europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse em um lugar seguro para a democracia e livre de governantes dinásticos. Quando, em março de 1917, o czar Nicolau II, um aliado americano, foi forçado a abdicar, sendo estabelecido um novo governo republicano-democrático na Rússia, sob orientação de Kerensky, Wilson exultou. Com o czar abatido, a guerra finalmente havia se transformado em um conflito puramente ideológico, o bem contra o mal. Wilson e seus mais próximos conselheiros de política externa, o coronel House e George Harron, não simpatizavam com a Alemanha do Kaiser, com a aristocracia e com a elite militar. Mas eles odiavam a Áustria. Erich von Kinnelt assim caracterizou as visões de Wilson e da esquerda americana. A Áustria era mais demonizada do que a Alemanha. Ela estava em total contradição com o princípio maziniano de Estado Nacional, tendo herdado muitas tradições e muitos símbolos do Sacro Império Romano,
a águia de duas cabeças, as cores preta e dourada, entre outros. A sua dinastia uma vez governara a Espanha. Ela liderou a Contra-Reforma, encabeçou a Santa Aliança, combateu o ressurgimento, combateu o renascimento, suprimiu a rebelião húngara e apoiou moral e filosoficamente o experimento monarquista no México. Habsburgo, este era exatamente o nome que evocava memórias do catolicismo romano, da Armada, da Inquisição, de Metternich, de Lafayette, encarcerado em Olmütz, e de Silvio Pellico, confinado na fortaleza de Spielberg, em Brin. Tal estado tinha de ser destruído, tal dinastia tinha de desaparecer. Sendo um conflito cada vez mais ideologicamente motivado, a guerra rapidamente se degenerou em uma guerra total. Em todas as nações da Europa, a economia nacional inteira foi militarizada, ou seja, um socialismo de guerra, e a consagrada e honrada distinção entre combatentes e não combatentes, e entre vida civil e vida militar, foi abandonada. Por essa razão, a Primeira Guerra Mundial resultou em muito mais baixas de civis, vítimas de inanição e de doença, do que de soldados mortos em campos de batalha. Ademais, devido ao caráter ideológico da guerra, ao seu término somente eram possíveis a total rendição, a humilhação e a punição do derrotado, e não acordos de paz. Como consequência, a Alemanha teve de desistir da sua monarquia e a Alsácia-Lorena foi devolvida à França, tal como antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870. A nova República Alemã foi onerada com pesadas reparações de longo prazo. A Alemanha foi desmilitarizada, o Sarre alemão foi ocupado pelos franceses e no leste grandes territórios tiveram de ser cedidos à Polônia, como a Prússia Ocidental e a Silésia. A Alemanha, entretanto, não foi desmembrada e nem destruída. Wilson reservara esse destino para a Áustria. Com a deposição dos Habsburgo, todo o Império Austro-Húngaro foi despedaçado. Para coroar a política externa de Wilson, dois novos e artificiais estados, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, foram extraídos do antigo império. A Áustria, por séculos, uma das grandes potências europeias, foi maciçamente reduzida em tamanho, limitando-se agora ao seu pequeno território central de língua alemã. E como outro dos legados de Wilson, a agora pequena Áustria foi obrigada a entregar sua província inteiramente alemã do Tirol do Sul, estendendo-se até o passo de Brennero, a Itália. Então a Áustria perdeu 3/4 do território. Desde 1918, a Áustria desapareceu do mapa do poder político. Em seu lugar, os Estados Unidos emergiram como a potência líder do mundo. A era americana, a Pax Americana, começara. O princípio do republicanismo democrático havia triunfado, e ele triunfaria de novo ao final da Segunda Guerra Mundial. E uma vez mais, ou ao menos assim pareceu, com o colapso do Império Soviético nos últimos anos da década de 80 e no início da década de 90. Para alguns observadores contemporâneos, o fim da história havia chegado. A ideia americana de democracia universal e global finalmente estava totalmente implementada. Assim, a Áustria dos Habsburgo e a prototípica experiência pré-democrática austríaca se tornaram uma mera curiosidade histórica. Para ser exato, não é que a Áustria deixou de ter suas façanhas reconhecidas. Até mesmo os intelectuais e artistas pró-democracia, de qualquer campo das atividades intelectuais e artísticas, não podiam ignorar o enorme nível de produtividade da cultura austro-húngara, e em particular da cultura vienense. Com efeito, a lista de grandes nomes associados a Viena no fim do século XIX e início do século XX parece infinita. No entanto,
E, curiosamente, essa elevada produtividade intelectual e cultural raramente foi correlacionada pelos estudiosos como decorrente da tradição pré-democrática da monarquia. A incrível efervescência cultural e intelectual de Viena, do final do século XIX e início do XX, raramente é correlacionada com o ambiente criado pela monarquia dos Habsburgo. Em vez disso, os raros casos em que não é considerado uma mera coincidência, a produtividade da cultura austro-vienense é apresentada de forma politicamente correta, como sendo prova dos positivos efeitos sinergéticos do multiculturalismo e de uma sociedade multiétnica. Tá bom. Por outro lado, já desde o final do século XX, acumulam-se crescentes evidências de que, em vez de assinalar o fim da história, o sistema político democrático imposto ao mundo pelos Estados Unidos está mergulhado em uma crise profunda. Desde o fim da década de 60 e começo da década de 70, a renda salarial real dos Estados Unidos e na Europa Ocidental estagnou e, em alguns casos, até mesmo caiu. No oeste europeu, em particular, as taxas de desemprego só fizeram aumentar. Os gastos governamentais e a dívida pública dispararam em todos os países, alcançando patamares astronômicos, em muitos casos excedendo o próprio PIB do país. Similarmente, os sistemas de previdência social em todos os lugares estão à beira da falência. Ademais, o colapso do Império Soviético não representou exatamente um triunfo da democracia. Apenas comprovou a impossibilidade prática do socialismo. Mais ainda, tal colapso trouxe embutido em si um alerta contra o sistema ocidental de socialismo democrático, ao invés de socialismo ditatorial. Então, só para dar uma esclarecida aqui, socialismo democrático são os modelos, os modelos de regime de governo que hoje existem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e inclusive no Brasil. O Brasil é um país socialista democrático. Atualmente, em todo o hemisfério ocidental, divisões e movimentos em prol de separatismos e secessões nacionais, étnicas e culturais estão crescendo. As criações democráticas e multiculturais de Wilson, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia, já se fragmentaram. Em todo o Ocidente, em menos de um século de democracia perfeitamente completa, os resultados são estes: degeneração moral, desintegração social e familiar, decadência cultural na forma de taxas crescentes de divórcio, de filhos bastardos, de aborto e de criminalidade. Em consequência de uma quantidade, ainda em expansão, de leis e políticas antidiscriminatórias, multiculturais e igualitaristas, todos os poros da sociedade ocidental foram afetados pela interferência governamental e pela integração forçada. Consequentemente, as tensões e hostilidades raciais, étnicas e culturais, bem como as inquietações sociais, têm crescido dramaticamente. Bom, só por essa pequena lista, né, dos resultados que a democracia trouxe para o Ocidente após a Primeira Guerra Mundial, a gente vê que a democracia ela não é de toda benéfica, como todo mundo fica pregando, que é o regime perfeito. À luz dessas decepcionantes experiências, ressurgiram dúvidas fundamentais sobre as virtudes do sistema democrático preconizado pelos americanos. E se os Estados Unidos não houvessem entrado na guerra? Mas fica a pergunta: o que teria acontecido se, de acordo com suas próprias promessas feitas durante sua campanha de reeleição, Wilson tivesse mantido os Estados Unidos fora da Primeira Guerra? Em virtude da sua natureza contrafatual, a resposta a uma questão como esta jamais pode ser empiricamente confirmada ou rejeitada. Todavia, isso não torna a questão sem sentido
ou a resposta arbitrária. Pelo contrário, baseando-se na compreensão dos verdadeiros eventos e personagens históricos envolvidos, a questão acerca do mais provável curso alternativo da história pode ser respondida em detalhes e com considerável segurança. Se os Estados Unidos tivessem seguido uma estrita política externa de não intervencionismo, o conflito dentro da Europa provavelmente teria acabado ao final de 1917 e início de 1918, como resultado de várias iniciativas de paz, mais notadamente empreendidas pelo imperador austríaco Carlos I. Ademais, a guerra teria sido concluída por meio de acordos de paz mutuamente aceitáveis e que mantivessem a dignidade das partes, e não com o decreto que de fato foi imposto. Consequentemente, a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Rússia teriam permanecido com as tradicionais monarquias, em vez de serem transformadas em repúblicas democráticas de curta duração. Com um czar russo, um kaiser alemão e um kaiser austríaco, teria sido quase impossível para os bolcheviques conquistar o poder na Rússia. Da mesma forma, também teria sido quase impossível para os fascistas e os nacionais socialistas em reação à crescente ameaça comunista na Europa Ocidental fazerem a mesma coisa na Itália e na Alemanha. Os milhões de vítimas do socialismo e da Segunda Guerra Mundial teriam sido salvos. A extensão da interferência e do controle governamental sobre a economia privada no mundo ocidental jamais teria alcançado o tamanho que hoje se vê. E em vez de a região que abrange a Europa Central e a Europa Oriental cair em mãos socialistas e por mais de 40 anos ser pilhada, devastada e coercivamente excluída dos mercados ocidentais, a Europa inteira teria permanecido economicamente integrada por meio de um sistema de divisão do trabalho e de cooperação social de âmbito global. O padrão de vida no mundo como um todo seria hoje muito maior do que a atual. Por conseguinte, a Áustria dos Habsburgo e a era pré-democrática se tornaram ainda mais atraentes. Ninguém menos do que George Kennan, embaixador americano na União Soviética e a própria encarnação do establishment, escrevendo em 1951, chegou muito perto de admitir, abre aspas, contudo hoje se fosse oferecida a oportunidade de ter de volta a Alemanha de 1913, uma Alemanha governada por pessoas conservadoras, mas relativamente moderadas, sem socialistas, uma Alemanha vigorosa, unida e não ocupada, cheia de energia e confiança, capaz de fazer parte de uma frente que contrabalançaria o poder russo na Europa, bem haveria objeções a isso de muitos lugares, e isso não faria todo mundo feliz. Porém, de várias maneiras e em comparação com os nossos problemas de hoje, isso não seria tão ruim. Fecha aspas. Agora, pense no que isso significa. Quando verificamos o saldo total das duas guerras, nos termos de seus objetivos declarados, há uma enorme dificuldade em perceber e discernir algum ganho. Isso afirma o George Kennan. Certamente, então, seria de grande valia realizar uma pesquisa sistemática sobre a transformação histórica da monarquia para a democracia. E é exatamente isso o que pretendi fazer no meu livro Democracia, o Deus que Falhou. Então, esse artigo, na verdade, ele é tipo uma introdução, um preâmbulo da obra Democracia, o Deus que Falhou, do autor aqui, o Hans Hermann Hoppe. 22h04. Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 21 horas com outros temas, outras leituras para os nossos ouvintes e espectadores. Uma boa noite a todos e até lá.